Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quando você está alegre com o Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Permaneça com a mão levantada e ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor celebramos e louvamos na tua bendita e majestosa presença. Do Senhor é quem rogamos o perdão para nosso pecado. Do Senhor buscamos alívio, meu Deus amado, para a pressão do dia a dia que vem sobre a nossa vida. Rogamos, Senhor amado, a tua misericórdia, a tua compaixão e a tua bondade. Pedimos, ó Deus, aleluia, estenda a tua forte e poderosa mão sobre a nossa vida. O teu sangue é poderoso para nos perdoar. O teu sangue é poderoso para nos purificar. O Senhor tem nas mãos o sabão do lavandeiro e a água pura para embranquecer as nossas vestimentas. Nesta noite nos reunimos, aleluia, em tua presença, ó glória. Celebramos um culto de louvor, um culto de adoração, um culto aonde nos reunimos, aleluia, para relembrarmos e anunciarmos a tua morte, até que o Senhor venha nos buscar desta terra. Deus, Pai, aleluia, fortalece, meu Deus amado, o teu corpo local aqui, a igreja do Senhor. Fortalece o teu rebanho, encoraja, Senhor amado, os teus servidores a perseverarem na fé, no zelo, no amor, a dedicarem-se mais e mais à tua palavra, a serem verdadeiros salvos, aleluia, para a glória, oh maravilha, e louvor do teu nome santo. Derrama do teu Espírito Santo nesta noite, derrama da tua presença em nosso meio, inunda a nossa alma, Senhor, inunda o nosso coração com teu glorioso Espírito Santo, que possamos sair daqui nesta noite, oh glória, sentindo a tua bendita presença, sentindo o calor, o fogo e a brasa do teu divino Espírito Santo aquecendo e inflamando a nossa alma. Fala conosco, ó Pai, através dos hinos congregacional da harpa, fala através dos hinos avulso cantado pelos conjuntos nesta noite, fala através da leitura da tua palavra, fala através da pregação do teu evangelho nesta noite, e que no nome de Jesus qualquer ação do adversário contra o nosso culto nesta noite seja bloqueado, neutralizado e derrubado para a glória e para louvor do nome do Senhor. Pai, assim oramos em tua presença e em teu nome, Jesus, agradecemos. Quem pode, diga glória a Deus. Podem sentar, aleluia. Dê uma salva de palmas aplaudindo e louvando a Jesus. Glória a Deus. Tenho certeza que quando você estava assistindo o jogo do Brasil, aí, quem gosta disso, quando o Brasil fez um gol, você aplaudiu o Brasil igual você aplaudiu Jesus agora. Glória a Deus, aleluia! Porque o de Jesus tem que ser maior. Ou o gol que você gritou foi bem baixinho. A vibração que você fez lá foi... Aleluia! Glória a Deus! Toda honra e toda glória seja dada. Sim ou não? Sim ou não? Então, a senhora é boa, eu não pode responder. Eu não perco tempo com isso. Glória a Deus, aleluia! O meu chamado não me permite negociar com as coisas deste mundo. Isso tudo aqui é engano, irmãos. Esse mundo é só um faz de conta. É verdade, meu Deus. Para quem atenta para a realidade do reino espiritual, ele entende esse mundo, as atividades secular, movida pelo engano de Satanás, isso é só ilusório. É verdade, meu Deus. Só para iludir a mente e o coração de homens. Mas a igreja, ela permanece. Eram 10 virgens, 10 vestidas de branco, 10 carregando a lâmpada, e das 10 só 5 tinha azeite de reserva. Aleluia! E quando o noivo chegou, 5 entrou para a grande festa, a boda, e casou-se, e o nome do Senhor foi glorificado. Quem entende, diga glória a Deus. Começou a melhorar. É isso, meu irmão. Começou a melhorar. Levante a mão e diga aleluia. De novo, diga glória a Deus. Quem
aqui está obedecendo a Bíblia para ir morar no céu, levante a mão e diga amém. Amém. Maravilha. Agora mais uma vez aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus. E nós não podemos ser assim também não. Aleluia. Para dar para Jesus, ter alguém para ficar irmão, melhor, irmã. Não, entregamos a nossa vida para Jesus. Então nós temos que ter constantemente isso em nós. Eu tenho que me esforçar e sempre dar para o meu Deus o melhor de mim. O melhor de você. Verdade, O teu melhor glória a Deus, o teu melhor aleluia, o teu melhor louvado seja Deus, o teu melhor tempo, ainda que esse melhor tempo sejam poucos minutos, mas quando você parar para dar esse melhor tempo de oração na presença de Deus, tem que ser de fato a melhor oração do dia. Glória a Deus. Com o coração aberto, com sinceridade e quebrantado. O melhor para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, é com muita alegria e satisfação que eu quero apresentar os nossos queridos, amados visitantes nessa noite. Está conosco uma Patrícia. Seja bem-vinda. Agora acertei. Glória a Deus. Cunhada da nossa irmã Nete, aleluia. Sempre que pode estar conosco. Também o Expedito, né, Expedito? Seja bem-vindo. Convidado da irmã Bruna. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estão de volta esse casal abençoado, irmã Sheila e irmão Ricardo. Sejam bem-vindos. A irmã Sheila, eu falei, irmã Sheila, a senhora pegou o sol, né? Glória. Quase não pegou o sol. Sejam bem-vindos novamente à DPVH. Vocês são daqui, sentimos a falta de vocês. Deus abençoe. Mais alguém nos visita nessa noite? Glória a Deus. Seja bem-vinda no nome do Senhor sempre que pode. Aleluia. Seja bem-vindo hoje. E essa criança linda, seja bem-vindo também para agora do Senhor. Outra aqui na frente, outra criança. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Mas lá, glória a Jesus, que bênção recebê-los nessa noite. Eu queria, se vocês pudessem, vocês visitantes, ficassem de pé, por gentileza, os visitantes, para a igreja conhecer o Ricardo, para a igreja conhecer vocês, recepcionar vocês. Olha daqui, irmão Ricardo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador, que é visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. E com Jesus estamos dizendo o quê? Ama vocês, visitantes. A igreja canta. Volte outra vez. E com Jesus estamos dizendo que o quê? Que Jesus Cristo ama vocês. Sejam todos bem-vindos no nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, sai do seu lugar, vá até o teu irmão, até a tua irmã e dê a paz do Senhor Jesus para ele. Faça isso. Glória a Deus. Dê a paz do Senhor Jesus com o sorriso daquele 9h15 hoje. Vai Senhor, vai tossindo. Glória a Deus, aleluia. Saúdem-se com a bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos internautas também. A paz do Senhor, irmã Sandra. Glória a Deus. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Maravilha. Temos que viver em união. Para a glória e louvor do nome do Senhor. Irmão Elivaldo, né? Glória a Deus, irmã Sara. Paz do Senhor, irmão Elivaldo. Paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz também está, tendo comunhão uns com os outros. Aleluia, a paz do Senhor. O sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de pecado. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Vitória, irmã Inés. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Melina. Isso, maravilha. Aleluia. Culto da ceia, culto da comunhão. A paz do Senhor. Culto da comunhão. A
Senhor, glória a Deus, culto de celebração, do partir do pão, do cálice do nosso Salvador Jesus também, culto memorável, para a gente relembrar o sacrifício de Jesus, anunciar a sua morte até que Ele venha, glória a Deus, aleluia. Volte ao seu lugar, pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Os irmãos estão notando com certeza a ausência aqui do presbítero Fábio. Ele foi para o culto lá na outra congregação, tá? Lá na Zona Leste. Está lá agora, cooperando lá, fazendo a obra do Senhor, ministrando a palavra. Também ali como pastor presidente da igreja, está lá para celebrar a ceia do Senhor, igual nós estamos aqui. Amém? Por isso ele não está aqui conosco na noite de hoje. Ele tinha até, para ver, como é de importância o crente orar. Eu volto e outro me pego orando para o Senhor. Senhor, me ajuda a andar de maneira correta na tua presença. E até quando eu for fazer algumas coisas que não está na tua vontade, faz de algum jeito que eu seja obrigado a fazer o certo. Eu oro assim de vez em quando. E Deus, Ele quer que a gente fale para Ele fazer. Aí essa semana agora o presbítero falou: pastor, hoje de domingo eu vou ministrar lá na outra congregação, ainda não fui lá assim ministrar. Tal. Eu falei: não, deixa para ir no outro domingo, que talvez eu vou estar ausente de novo. Né? Esse é o da ceia, a gente fica aqui e tudo bem. Ele não, então tá bom. Aí hoje pela manhã o dirigente lá, o presbítero Ari Kleber veio aqui. Aí ele já chegou e conversou com o presbítero Flávio. Aí veio os dois: olha aí, pastor, o que eu falei para os senhores? Na hora eu entendi. Eu peço de vez em quando para Deus, sabe, pegar assim até aquilo que, eu não quero desse jeito, isso que Deus, não é desse jeito que eu quero. Glória a Deus. Eu entendi. Deus já começou a responder aquela minha oração. É para mim fazer a vontade dele até se eu não quiser. É verdade. Aí eu peço a misericórdia, mas não me coloca no leito de enfermidade não, por favor, gente. Você tem que saber orar, irmão. Saber orar. Livro do Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 20, a partir do versículo 11. O juízo final. Palavra breve. O culto hoje tem uma ênfase maior. Em consonância à palavra, é a ministração da ceia do Senhor. Aleluia! Eu tenho um amigo que ele falou, ele já tinha muitos anos servindo ao Senhor, pastoreando, e algumas vezes ele orou, há muitos anos atrás: Senhor, me dá um mês de férias. Ele pediu isso. Aí o pastor Jackson ficou doente. O nome dele é Jackson, ficou doente. Aí ele foi internado lá no João Paulo II. Ele ficou um mês, 30 dias internado lá dentro. Na segunda semana que ele começou a questionar com Deus, aí Deus mandou alguém lá dentro, né, dos irmãos que vai fazer obra nos hospitais. Aí falou: tu não me pediu férias? Está aqui a tua férias. Aí quando ele me contou isso aí, eu falei: rapaz, eu tenho que saber orar para pedir as coisas. Pediu férias, mas não falou de que jeito. Deus deu do jeito dele. E ele falou: mesmo eu lá dentro, nas férias que Deus me deu, eu estava fazendo a obra, porque eu orei, Jesus curou muita gente lá e salvou vidas lá dentro também. Quem é chamado não tem férias, não é isso, presbítero? Do ministério, não. Você pode ir lá para um país onde você nunca ouviu um único tio do idioma de lá. Eu vou para lá e vou tirar umas férias do ministério. Jesus vai mandar a gente lá até você, para você ministrar, orar e as pessoas serem abençoadas para a glória de Deus. O ministério não nos dá férias. O ministério, me entenda, porque é uma função de 24 horas constante. Apocalipse 20:11. Quem achou, diga amém. Amém. A epígrafe aí diz o juízo final. João escreveu dizendo assim: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha só o que diz o 12:
e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados. Julgados como, irmãos? Cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Diga amém. Amém. Pode sentar, né? Glória a Deus. Aleluia. Esse livro do Apocalipse, nós sabemos que ele foi escrito pelo apóstolo de Jesus chamado João. E esse João, apóstolo de Jesus, é importante a gente aprender a distinguir que esse João, apóstolo de Jesus, não é o João Batista, o que batizava. Quem entende, diga amém. Amém. João Batista foi um personagem, e João, o apóstolo de Jesus, que escreveu o Apocalipse, outro personagem. Esse João que escreveu o Apocalipse, ele foi discípulo e apóstolo de Jesus, chamado ainda na tenridade, na sua mocidade, e dentre os apóstolos, ele foi o último a morrer. Morreu de velhice, em uma boa velhice, como falamos. Sofreu muitos atentados de morte, muitas ameaças, tentativas de assassinato, mas nenhuma delas Deus deixou que tivesse prosperado contra a vida do seu servo. Este João, ele escreveu também o que nós temos no Novo Testamento, um livro chamado Evangelho do Senhor Jesus segundo João. O Evangelho, lá, o livro de João, é escrito pelo mesmo que escreveu o Apocalipse aqui. E esse mesmo João escreveu 3 pequenas epístolas. Primeira João, segunda de João e terceira de João. Primeira carta, segunda e terceira. Então ele escreveu aí pelo menos 5 livros do Novo Testamento. Existe um livro extra-bíblico chamado Didaquê. Há indícios históricos e no contexto de escrita que indica que talvez tenha sido esse mesmo João, apóstolo de Jesus, que o escreveu. Foi o primeiro manuscrito existente da igreja primitiva a circular por várias e várias localidades. É o livro chamado Didaquê. As palavras coincidem muito com as palavras das epístolas, primeira, segunda e terceira de João. Por isso há uma desconfiança que tenha sido ele, o escritor. É tão simples, é bem pequenininho. Você pode baixar aí no púlpito ou em casa quando chegar e ler, que você vai ver. Se você ler as epístolas de João comparado com esse livro de Didaquê, você diz: eu acho que é ele mesmo, porque as palavras são na mesma direção, os conselhos são na mesma, entendeu, vertente. Este João, ele enfrentou muita oposição teológica em seus dias. Por quê? Porque durante muitos anos, muitos estudiosos combatiam o livro do Apocalipse e as 3 epístolas dele, dizendo que não era inspirado por Deus. E durante alguns anos, da época da compilação do Novo Testamento, da montagem dos livros do Novo Testamento, enfrentou uma resistência grande de muitos teólogos, dizendo: não vamos colocar
porque é escuro, não é inspirado, não foi Deus. Aí outros apareciam e diziam assim, ó, não foi João que escreveu, é mentira. Mas aquele concílio unido, fizeram pesquisas, quem sabe, não tenho assim, certeza de leitura, talvez alguém foi para as regiões onde João passou na Ásia Menor e comprovou que de fato fora ele o escritor, o pregador, e levou para aquele concílio dizendo, olha, eu comprovo porque o povo lá afirma dizendo que é dele. E assim esses livros, o Apocalipse, as 3 epístolas de João, foram anexados ao Novo Testamento, quebrando uma resistência grande há muitos séculos atrás para a glória e louvor do nome do Senhor. Quem entende, diga glória a Deus. Este João, eu disse aqui que ele sofreu muitas tentativas e assassinatos, muitas vezes. Ele foi espancado, apedrejado, tido como morto. Livros históricos comprovam, historicamente, que durante o império de Domiciano, ele foi levado ao julgamento e proporam para ele que era para ele negar que Jesus Cristo ressuscitou, para ele negar que a mensagem que ele pregava do Evangelho de Jesus, dizendo não é autêntico, para ele se retratar com a coroa, negando a soberania divina, a glória do Messias, a ponto de colocarem ele sobre uma prancha para ele andar, e lá na frente, embaixo, um grande tacho de azeite, com fogo embaixo, o azeite quente na sua extrema temperatura, e João olhando fitamente para Jesus Cristo e as suas promessas, porque ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele ouviu Jesus pregar várias e várias e várias vezes. Aleluia. Ele viu Jesus ser preso, ele viu Jesus antes de ser preso, muitos meses, ele viu Jesus em cima do monte flutuar, transfigurar, suas vestes embranquecer de uma forma que não temos palavras e dimensão terrena para poder descrever, a dimensão do resplendor que ficou Jesus e as suas vestimentas. Esse João viu Jesus no ar flutuar, e viu com Jesus Moisés e o profeta Elias. Esse João chegou junto com Pedro e o seu irmão Tiago e disseram, Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Esse João um dia ele ficou irado e chegou para Jesus, porque os samaritanos não quis ouvir ele pregar o Evangelho, e ele voltou indignado e disse, Jesus, deixa eu orar para poder Deus mandar fogo do céu e queimar toda a Samaria. Ele ouviu Jesus dizer para ele, não vai fazer isso, porque Jesus sabia que se ele orasse, Deus ia ouvir e fogo ia derramar. Aleluia. Este João viu Jesus sendo chicoteado, viu Jesus pela via dolorosa de Jerusalém, e viu Jesus saindo da cidade pelo portão principal e chegando lá em cima do monte chamado Gólgota, a pedra caveira. Esse mesmo João que Domiciano propõe para ele, nega Jesus, retrata-se com a coroa, diga que quem é Deus é César, diga que quem é rei dos reis sou eu, o César Domiciano dessa era. E João, ele havia visto Jesus pendurado na cruz lá no Calvário, aleluia. Ele ouviu Jesus dar o brado dizendo, está consumado. Ele presenciou a escuridão que houve na terra de meio-dia até as 3 da tarde. Ele presenciou o grande terremoto que aconteceu 3 horas da tarde, naquela sexta-feira, quando Jesus entregou o Espírito, rendendo-se aos pés do Deus Todo-Poderoso, e assim expirou. Esse João estava presente no dia de José de Arimateia, ainda naquela sexta-feira, estava de posse do corpo de Jesus,
e foi levar o corpo de Jesus para dentro daquele túmulo. Esse João estava 3 dias depois, no domingo, lá no mar da Galileia, junto com seu irmão Tiago, junto com Pedro, também seu amigo e colega de infância, lá daquelas praias. Ele ouviu Pedro dizendo: eu conheço quem está lá na praia, eu sei quem é aquele homem que está lá. João viu que Jesus Cristo estava ressuscitado na praia, e quando chegou João junto com Pedro, ele viu Jesus parado na praia, diante de uma fogueira e um peixe ali assado. Ele comeu ali naquele momento e presenciou Jesus ressuscitado desaparecer naquela hora daquela praia, para a glória e louvor do nome do Senhor. Esse João presenciou várias vezes, quando eles estavam trancados dentro de algumas casas, Jesus aparecendo no meio deles. Um dia Jesus apareceu e disse: tem o que comer aí? Deram para Jesus peixe, deram para Jesus mel. João estava na hora de Jesus, olhou olho a olho para Tomé e disse: olha, Tomé, você disse que não ia acreditar. Jesus tirou um pouco a manga da sua túnica e disse: veja aqui as marcas dos pregos. Vem aqui, Tomé, pega na minha membrinha, na minha costela, sinta aqui que tem a chaga ferida da ponta da lança do centurião Longinos quando me curou. Jesus estava naquele momento aconselhando o seu apóstolo, e João ouviu Jesus falando para Tomé: bem-aventurado Tomé, é o que não viu, mas ouviu e creu. Seja mais crente, rapaz. E ele viu que na hora Jesus desapareceu de dentro daquela casa, sem abrir uma porta, uma janela, sem tirar telhado. Simplesmente ele chegou, e do mesmo modo que chegou, ele saiu sem mexer com a matéria física daquele ambiente. Ele ouviu Jesus dizer: vão para o monte próximo de Betânia, na Galileia, porque é dali que vocês vão me ver indo embora. João estava lá naquele dia que Jesus pregou a última vez presente para eles, e começou a se despedir dele. Foi subindo. João estava desse jeito naquele dia. E ele viu quando uma nuvem fez Jesus desaparecer. Agora o mortal imperador olha para ele e diz: nega que Jesus ressuscitou, nega que ele é Senhor, nega que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele mesmo diz no início do livro do Apocalipse que ele estava preso nesta época que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então ele está dizendo: eu não neguei, eu não aceitei a proposta, eu não negociei a minha fé com nada dos negócios do imperador. E quando o imperador disse: tu não nega, então tu vai ter que mergulhar no azeite fervendo, quente. E ele não negou Jesus, foi jogado dentro do tonel de azeite quente. E os livros históricos de escritores renomados da igreja da época, do 1º, 2º século, nos descreve dizendo que aquele azeite, quando ele mergulhou, foi a mesma coisa que ele estivesse na temperatura fria normal. Glória a Deus. Não queimou o corpo do servo do Senhor. Aí agora o imperador diz: olha, esse cabo aí é diferenciado dele, vou mandar ele para a ilha de Pátimo, a ilha das cobras, das pedreiras, onde não tem água, onde não tem alimento, e lá ele vai morrer. E jogaram João na ilha de Patmos, mas mesmo assim lá ele estava debaixo da presença do Todo-Poderoso. E foi lá em Patmos que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Foi lá em Patmos. Esse João é ele quem viu Jesus ressurreto e glorificado como está no céu. Ele disse que quando ele ouviu uma voz soberana por detrás dele, ele virou-se para ver quem era o portador daquela voz. E ele diz assim: quando eu me virei, eu caí como um morto,
Ele disse: eu vi um ser glorioso, Aleluia. com vestes de linho resplandecente. Os seus pés são como latão polido, reluzente. Ou seja, ele diz assim: os pés de Jesus, para nós entendermos, é como um metal que ele está coberto de algo que resplandece. É como um metal que o homem vem polir até que o homem consegue olhar para ele e se ver. Os pés de Jesus é desse jeito. Hoje ele diz: as roupas, a roupa que ele veste é talar, é comprida. Ele tem um cinturão de ouro. Os olhos dele brilham mais, é mais radiante do que o sol na sua força maior, que é meio-dia. Ele diz: os cabelos dele é branco, mas é branco mesmo, mais do que a lã quando é lavada e purificada, mais do que a neve de cima dos montes, quando o sol surge e reflete o seu brilho sobre essa neve. Ele diz assim: a sua voz é como um turbilhão, é como um turbilhão das ondas do oceano, quando está agitadas pelo vento. Ele disse: esse ser chegou até mim, tocou em mim, e na hora eu fiquei de pé, e ele começou a me revelar as coisas que já estavam acontecendo e as que também ainda iam acontecer. Aleluia. Jesus está vivo, ele ressuscitou. E no final das revelações, ele diz: eu vi o grande trono branco de Deus. E isso me assombra quando eu falo desse assunto. O grande trono branco, que é o quê? O dia da audiência final. Nesse dia, todo ser humano, desde o primeiro que veio a existir, Adão, até o último ser humano a nascer na face dessa terra, que não sabemos quando há de ser, vai ter que comparecer diante deste tribunal. Glória a Deus. João diz nos seus manuscritos que hoje, isso está em uma das suas 3 epístolas, que hoje esse ser glorioso que ele viu, Jesus, e João é o único que viu Jesus nas 3 formas: humano, ressuscitado e glorificado no céu, como está. É o único ser humano da face da terra que pôde comprovar essas 3 fases de Jesus. E João disse assim, que hoje esse Jesus, que no futuro ele viu no trono branco, hoje ele disse: esse Jesus é o nosso advogado. Hoje Jesus é advogado. E ele disse: mas quando eu vi ele no trono branco, ele já não era advogado, ele é o grande juiz. E ele disse: e ele vai julgar todos os homens que passaram na face desta terra. Ele chega a mencionar que ele diz: eu vi grandes e pequenos, todos comparecerão diante do trono branco para a audiência do juízo final. Negros e brancos, mulatos e incolor, como a irmã Eva, né? Altos e baixos, magricelas e cheinhos, jovens e anciãos, ricos e pobres, brasileiros, bolivianos, paraguaios, libaneses, africanos, argentinos, estadunidenses, ingleses, franceses, italianos, asiáticos, japoneses, chineses, noruegueses, todos os povos, João disse,
terão que comparecer diante do trono branco. E ele disse assim: eu vi um livro que foi posto diante do trono, e depois eu vi chegando outros livros, e cada ser humano foi julgado segundo as suas obras registradas nestes livros. Eu vou comparecer lá. Amém. Glória a Deus. Você vai comparecer lá. Não tem como escapar. João disse assim: eu vi. O mar foi obrigado a dar os seus mortos para que eles comparecessem diante do tribunal. Todos terão que estar lá. Verdade, Deus. Glória a Deus. Mas haverá uma diferença entre a multidão de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, de milhões de seres humanos. Uns irá comparecer para a bênção de estar à direita do Todo-Poderoso Juiz Jesus Cristo, hoje advogado. Outros para a vergonha eterna estará à esquerda do grande, maravilhoso e justo juiz. Estes sofrerão a pena da morte eterna. Serão sepultados com Satanás, seus demônios e o inferno no lago de fogo que queima eternamente. Mas a igreja, o povo santo do Senhor Jesus, aleluia, estará comparecendo para receber a grande vitória da coroa da vida eterna, para a glória e louvor do nome do Senhor. Quem me entende, diga glória a Deus. Por isso é que Paulo, ele escreveu, e eu encerro aqui dizendo, Gálatas capítulo 6, versículo 7, não errem, não errem, não pratiquem o erro, não negociem a fé, não retrocedam no voto de servir ao grande Salvador, não neguem Jesus por nada nesta vida, porque de Deus ninguém zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, é disso que ele vai ceifar. Fique de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Por onde estamos andando? O que estamos falando? O que estamos vendo? O que andamos pensando? Porque aqui dentro ninguém entra, humano falando. Mas o grande juiz daquele trono branco, ele sabe o que passa aqui dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Esse juiz, quando eu estou sozinho lá em casa, na quarta-feira, que a minha esposa está aqui, ele está lá dentro de casa me vendo. Quando você está lá naquele lugar, ele está te vendo. Ele ouve tudo que você fala, igual ouve o que eu falo. E ele vê tudo que nós aqui dentro maquinamos, sentimos, arquitetamos, projetamos. Ele vê, ele sabe. E tudo isso está sendo escrito nesses livros que está em Apocalipse 21. Sabe qual é a única borracha que pode apagar essas obras? É o sangue de Jesus, o advogado, hoje presente. Aleluia! Hoje ele é um advogado. O sangue dele pode apagar. Jesus disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Quem vencer, vou dar a coroa da vida. Aleluia. E ainda tem mais, darei direito Aleluia. de que seja coluna no templo de meu Deus. Na Glória a glória. Deus.
darei novas vestes. E ainda tem um negócio, você sabia que você não vai me chamar de Elvis Sabino lá em cima? E eu não vou te chamar pelo teu nome lá. Porque ele prometeu, quem for fiel, ele disse que ele vai dar uma pedrinha branca para cada um dos salvos. Quando chega lá em cima. E nessa pedrinha vai estar escrito o novo nome. Eu já estou me coçando todinho para saber qual é o meu novo nome. Glória a Deus, aleluia. Eu já quero saber qual é o meu novo nome. Aleluia. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Você vai ter um novo nome. Glória a Deus, aleluia. Ele vai voltar qualquer hora dessa. A minha bisavó morreu pregando que ele ia voltar. A minha avó morreu pregando que ele ia voltar. E não é que ele voltou para elas? Glória a Deus. E elas já estão no repouso do Senhor, aguardando o dia do arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Se você tem que tomar uma decisão na tua vida, não adie. O que está em jogo não são os teus recursos financeiros. É verdade, Deus. O que está em jogo não é a questão do teu relacionamento diário, cotidiano. O que está em jogo não é a tua profissão. Não é nada disso que está em jogo. O que está em jogo é a tua alma. É a nossa alma. A nossa alma é o bem mais valioso que existe nesta terra. E Satanás, o inimigo de nossas almas, não está interessado no espírito de um porco. Tem até uma frase aí, rapaz, eu acho que fulano tem espírito de porco, só pode, né? Satanás não está interessado no espírito de um cachorro. Ele está interessado na tua alma, na minha alma. Por isso é que ele vem com proposta, com setas, com pensamentos e sentimentos. E muitas das vezes ele quer nos enfiar por debaixo das suas obras de engano, de miséria desta vida. Porque ele sabe que o tempo dele está curto. E que se ele conseguir enganar um de nós, é mais um que vai ser sentenciado junto com ele para a eternidade no sepulcro do lago de fogo eterno. Não te detenhas, não te demore. Amém. Glória a Deus. Se você precisa mudar na tua vida, mude. Por amor a Cristo Jesus, por obediência à sua palavra. Aleluia. Se você precisa de uma reconciliação, reconcilie. Se você precisa negar alguma coisa em você, na tua vida, por amor a Jesus Cristo, não te demores a fazer isso. Porque está escrito, pouco cochicho só de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. É Jesus. Levante a tua mão. Ore comigo. Bendito Deus eterno, Pai. Ao Senhor oramos, te agradecendo e te louvando. Porque o Senhor fala tudo aquilo que a nossa alma está necessitando ouvir. Pai, nos ajuda a viver coerentemente na tua presença. Nos ensina a andar, Senhor amado, em sinceridade e retidão. Pai, no nome de Jesus, ajuda esta mulher a tomar a melhor decisão da vida dela. Ajuda, Senhor, este homem também. Que as coisas, Senhor amado, fiquem mais claras, as coisas espirituais do Senhor venham ficar mais claras aos olhos da tua filha e do teu filho. Aleluia. Porque o que está em jogo é a alma. É o bem mais valioso que portamos em nosso corpo, é a alma. Então eu te peço, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nossa família. Tem misericórdia, Senhor amado, dos casais e dos filhos. Tem misericórdia dos pais e dos irmãos. Meu Deus, salva as almas para ti e glorifica o teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Podem sentar, aleluia, sente-se aí e dê uma salva de palmas aplaudindo e louvando o nome de Jesus. Glória a Deus, mais forte para Jesus, o justo e grande juiz. Glória a Deus. Diácono Rafael.
Pastor Robson, diaconisa, se posicione, puxa a mesa aí, por favor. Glória a Deus, nós já vamos celebrar a ceia do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu assim, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Conselho: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Diga glória a Deus. Essa é a regra. Presbítero Alisson também, vem para cá. Isso, esquecendo o nosso amado irmão. Glória a Deus. Isso, presbítero fica aqui ao lado. Pastor Robson, Rafael. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Regra: pastor, quem pode participar da ceia do Senhor? Quem já confessou Jesus como Salvador, desceu as águas batismais, é solteiro, está legal, tem cônjuge, é casado, ok, está em comunhão verdadeiramente com Aleluia, Jesus, Deus. não faz de conta para os homens, né? Porque isso, na verdade, só pesa contra a própria pessoa. Não, vou cear por causa da irmã aqui do meu lado, não sei quem vai pensar de mim. Não precisamos desse mundo que faz de conta. Nós servimos a Deus ou não servimos? É verdade. Amém? Pega aí o pão. Isso, pastor Robson. Pega o pão, levanta e... Isso. Sentados como estão, estende as mãos. Ore comigo. Bendito Deus eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, oramos ao Senhor, te apresentando este pão. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo partido, deu graças e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem para comer, façam em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. Pai, o Senhor também disse que a tua carne verdadeiramente é comida, e quem da tua carne se alimenta, o Senhor tem uma aliança com ele para a eternidade. Então confirma o milagre, a bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entrega aí. Entrega lá, passa lá. Diácono Rafael, presbítero Alves, passa lá, por favor. Isso, glória a Deus. Todos os membros em comunhão, né, devam pegar o bocado. Esperem uns pelos outros, por gentileza, para que juntos possamos participar do pão, símbolo do corpo do nosso Salvador Jesus Cristo. Se alguém aí tem algum versículo bíblico em mente, pode recitar versículos da Bíblia. Fiquem à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Amém. Aleluia. Outra. Provérbios 28:3. Aquele que guarda suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Alguém mais? Outro versículo da Bíblia aí, irmã. Uma irmã agora. Atos 13:30. Porque Deus conhece tudo. 9:23. Senhor meu pastor e nada me faltará. Glória. Mocidade El Shaddai. Aleluia. Quem mais? Círculo de oração, mulheres que oram.
Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eclesiastes 10. Amém. Glória a Deus. Isaías 34. Prega o dedo para mim ao Senhor. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Tu és fiel e maravilhoso. Aleluia. Jesus, isso é meu povo. E a partir do povo fazer isso todas as vezes em memória de Deus. Amém? Todos os membros em comunhão estão de posse no símbolo do corpo do nosso Salvador Jesus. Se sim, diga amém. Amém. Então, como ministro do Evangelho, eu autorizo todos juntos que possamos participar do símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus. Amém. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor amado, por essa primeira parte da ceia do Senhor. Oramos te agradecendo no nome maravilhoso que está acima de todos os nomes. Obrigado, Jesus, aleluia, por mais um mês de vitória. Muito obrigado, ó Salvador querido, aleluia, porque o Senhor nos fortalece, nos preserva, nos sustenta. Confirma a tua bênção e a tua bondade cada dia mais. Oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Glória a Deus. Presbítero Alves, pega os cálices aí. Glória a Deus. Aleluia. Santo, louvado e exaltado é o nome do nosso Salvador. Glória a Deus. Isso, pode levantar aí, presbítero. Isso, a igreja estenda as mãos. Oremos, eterno Deus e maravilhoso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice do Novo Testamento feito no meu sangue. Bebam também, está bebendo, quando vocês se reunirem. Em memória de mim, façam isso. Pai, celebramos em tua presença este culto da ceia do Senhor. Te pedimos, meu Deus amado, toca nestes cálices e que a tua bênção simbólica do pacto da nova aliança, em o nome de Jesus, vigore cada dia mais em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Entregue aí para o pastor Robson agora. Vai passar lá. Vai lá. Engata uma terceira aí. Glória a Deus. Mais versículos da Bíblia. Recite. Pode recitar. Agora eu vou falar o meu versículo que ninguém sabe. Glória a Deus. Vamos lá. O homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Fala para fora. Para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Glória a Deus. Tem que falar igual quando ela prega, né? É. Uau! Tem gente que vê ela assim, essa menina velha vem pregar aqui, ó, desse tamanho. Aí ela pegou o microfone, né? Aí o fogo desce. Aí o povo olha pra mim: rapaz, chegou um negão em quase 2 metros. Hoje o negócio vai ficar estreito aqui. 15 minutos depois, eu sou um homem. Glória a Deus. Quem mais? Versículos da Bíblia. Amém. Amém. Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Versículo maravilhoso. O rei Davi disse também com respeito à casa do Senhor: ele disse: olha, uma coisa eu buscarei, porque eu pedi do Senhor, que é o quê? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Quem mais? Versículos da Bíblia, a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Amém. Glória a Deus. Pelo que não temerei. Jesus é maravilhoso. Alguém mais? Mais alguém? Apocalipse 22, mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal que procedia do trono e do cordeiro. Amém. Alguém sabe o que diz lá em Jeremias 33:3? Clamas e responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Glória a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Jesus está falando. Amém? Calma aí, não chegou minha vez. Glória a Deus.
Mais alguém? Versículo da Bíblia aí? Deitar-me faz verdes pastos, e ele lança da Salmos 23. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Salmo 122:8. Por amor de meus irmãos e amigos judei, água falha dentro de mim. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu acho que a irmã Amanda lá está querendo recitar, né? Olha o desespero que ela fica. Você está lendo aí o versículo da Bíblia? Ainda não? Na próxima. Eu vou lembrar, viu? Tá combinado, tá bom? Na próxima ceia, e vocês estão de prova. Não me deixe esquecer da irmã Amanda lá. Pelo menos um versículo da Bíblia ela vai trazer para ela recitar. Ela é a regente aí do coral de crianças. Amém, irmãos? Versículo que eu tenho sempre em mente, todos os dias, há mais de 20 anos. Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu tenho ou eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Se você colocar como versículo chave da tua vida de servidão ao Senhor esse versículo, para perseverança em servir a Ele, as condições do dia a dia não vai te desviar da presença dele. Porque Paulo é quem diz: ninguém me inquiete, não me moleste, não vão conseguir me tirar da base que é Jesus, porque eu tenho no meu corpo as marcas dele. Amém? Fique de pé, todos os que estão com o cálice do Senhor na mão. Aleluia, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos em nossa mão mais um símbolo deixado por Jesus Cristo para a igreja dele nesta terra. É o cálice, símbolo da nova aliança, do Novo Testamento, no sangue dele. No sangue dele. Aleluia. Faltou alguém? Assim, leva lá, serve ela lá, presbítero. Glória a Deus. Isso, pode levar lá. Aleluia. Então o cálice é um símbolo da nova aliança, do pacto que o Senhor Jesus fez através do seu sangue. Aleluia por isso. Oh, glória. Porque se Ele não faz esse pacto, não estaríamos aqui celebrando na presença dele. Se Ele não faz o pacto do sangue, aleluia, a humanidade continuaria perdida. Mas eis aqui algo que temos que valorizar todos os dias da nossa vida: o pacto da nova aliança no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Juntos participemos do cálice do Senhor. Glória a Deus. Levanta aí para a gente orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus te agradecemos nesta noite por essa segunda parte e conclusão da ceia do Senhor. Tua carne é comida e temos nos alimentado do símbolo da tua carne, do pão. O teu sangue verdadeiramente é bebida e temos bebido do cálice do Senhor, o teu sangue. Que haja em nós fortalecimento e imunidade da tua parte. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus agradecemos. Quem concorda, diga amém. Amém. Agora a diaconisa Margarete vai passar lá recolhendo os cálices. Podem sentar, irmãos. Vem as crianças para o altar. Pode vir. Aqui, diaconisa. Isso, todas as crianças venham para o altar. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Isso, vem. Pode ir lá, irmã. Dois filhinhos, um menino. Isso, ajoelha lá. Glória a Deus. Deus, Débora. Isso, Amanda, vem. Aleluia. Pode vir. Samuel. Vem. Isso, chega mais para lá, vai mais para frente. Isso, Débora, vai um pouquinho mais lá para frente. Vai também. Vai caber toda essa turminha abençoada. Oh, tem alguém passando aqui, ó. Glória a Deus. Isso. Todos? Glória a Deus. Quem está dormindo não, ele está. Ele e a Débora sempre está batendo mais. A igreja estende as mãos.
Orem conosco, eterno Deus e maravilhoso Pai. Abençoamos ainda mais a vida de todas essas crianças. Meu Deus, que todos tenham saúde, imunidade abençoada. Meu Deus, que sejam homens e mulheres espirituais da tua parte, praticantes da tua palavra, homens e mulheres doutrinados, santos e eleitos por tua eleição maravilhosa. Livra das ameaças humanas, das ameaças espirituais. Livra, Senhor amado, de qualquer tipo de laço, de embaraço, dos demônios e de Satanás. Livra todas essas crianças de qualquer espírito de rebeldia, de desobediência, de rebelião. E livra essas crianças, meu Deus amado, de no futuro serem frustradas. E elas aprendam cada dia, dia após dia, a olhar somente para Jesus. Que elas tenham, meu Deus amado, certeza da fé a qual a elas está sendo ensinada atualmente, até na velhice, que jamais se desvie da tua presença. Que sejam pregadores e pregadoras, grandes oradores e ganhadores de almas para o teu reino nesta terra. Assim oramos, abençoando, no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Pronto, pode levantar. Agora vai lá com a titia Evelyn. Vai lá com a titia Evelyn, tá bom? Glória a Deus. Ela tem uma bênção lá para vocês. Vamos lá. Aleluia. Quinta-feira, irmãos, é o nosso culto do ensino. Nessa próxima quinta-feira nós vamos estar recebendo aqui uma pequena caravana que vem lá do estado do Amazonas. Pastor José Raimundo, lá do Maitá, da região do Maitá, ele é o pastor presidente lá da igreja. Há um tempo, né, a gente vem conversando. Aí ele propôs semana passada: pastor, acho que nós vamos aí fazer uma visita. Faz um dia de culto, exceto o domingo. Você vem na quinta. Aí disse: pastor, eu vou aí, nós vamos mais ou menos umas 20 pessoas, para poder adorar a Deus juntamente com vocês aí. Então vem naquela-feira que nós vamos receber a caravana de vocês aí do Amazonas com muita alegria. Bom, pastor José vai estar ministrando a palavra de Deus aqui na próxima quinta-feira. Ele é músico, toca instrumento. Vamos ver se ele vai trazer algum instrumento, teclado, contrabaixo, a guitarra, para a gente adorar a Deus. E eu estou orando a Deus, já tem quase 6 anos para Deus mandar pelo menos um músico para cá. Um tocador de teclado ou de violão já faz uma diferença muito grande, né? Nos momentos dos louvores. Tá bom? Me ajude a orar. Na hora certa Jesus manda. Ou Jesus levanta alguém daqui mesmo. E já se não aprendeu, está aprendendo ou vai aprender, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Então você pode vir ao culto da quinta, vem essa quinta-feira próxima. Aí você já pega o gancho e fica em todas as outras quinta-feiras vindo também. E resolvido. Fique de pé. Glória a Deus. Agora eu quero chamar os aniversariantes desta semana, da semana passada que a gente não orou, né? Quem aniversariou aí o mês passado, bem na frente. Mamila, irmã Brunieri, quem mais? Né? Não chamou o domingo passado, venham hoje receber a oração, posição de mãos, a oração profética da igreja. Vocês já são abençoados. Vão ser muito mais abençoados ainda em nome de Jesus. Amém? Então está aqui. Nossas irmãs e nosso irmão, que agora há dias completou mais um ano de vida. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Toda vez que eu faço aniversário, eu me lembro que muitos dos meus colegas, esse muitos eu acho que até um exagero, é alguns. Isso, quem foi? Aniversariante também? Esse aqui já veio para perto do anjo. Olha isso mesmo, eu também, né? Fala para a igreja de qual é teu nome? Maria Mônica. Glória a Deus. É Vitória, Emília Vitória. Então já é mais uma grande vitória de Jesus Cristo. Amém. Mais um, e vem aí. Aniversariante não é, pega o gancho e vem receber oração. A igreja estenda as mãos. Oremos. Comemorem, viu? Alegre-se por mais um ano de vida. Glória a Deus. Exato. Os que têm mais consciência e memória já perdeu algum amigo no tempo passado aí, já partiu dessa terra.
Então comemore todo ano de vida. Todo aniversário comemore com alegria, com a família, com colegas, amigos, sorria. Grite, agradeça a Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um ano. Porque alguém ficou para trás, não completou. Bendito Deus e eterno Pai. Oramos ao Senhor te apresentando todas essas vidas aqui. Completaram mais um ano de vida e nós nos alegramos por isso. Alegramos-nos porque o Senhor tem sustentado tuas filhas, teus filhos. Por isso é que estão aqui nesta noite, porque o Senhor tem sustentado e o Senhor tem uma obra grande a fazer em tais vidas. Nós oramos abençoando e pedindo proteção, livramento, saúde, sabedoria e longevidade nesta terra. E quando chegar o tempo, na eternidade com o Senhor e todos nós, aleluia, em nome de Jesus oramos e profetizamos toda sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos concordam, diga amém. Amém. A igreja quer parabenizá-lo, se é verdade, levante a mão e diga parabéns. Amém. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Pode aplaudir ao rei Jesus. Pelo amor de Deus. Volta lá, pessoal. Glória a Deus. Deus consiga te abençoando. Tá bom? Nos perdoe pelo horário aí. Vocês viram aí, não? Nem vi a hora passar. Nem vi, graças a Deus. As crianças estão de férias. Tá bom. Glória a Deus. Vocês viram aí, ó. Mas eu estou trabalhando. Eu sou meio com horário de culto, eu sou... Mas às vezes é bom, aí Deus mandou mais um para me acompanhar. E está no horário, então não chegou 6h aqui não, tá? É 2 horas de culto, então tem que ser 2 horas de culto. Alguns chegou no horário, por um paga todos. Vamos, é o exército de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe tua saúde, teu lar, tua família, teu casamento, tua profissão. Deus abençoe a tua dispensa, o teu depósito, o teu celeiro. Deus abençoe em nome de Jesus tua conta bancária, tua renda. Que Deus te dê forças todos os dias para que você jamais desista dele. A gente vai ficar fraco uma hora, mas nós vamos ter força para não desistir dele. Glória a Deus, aleluia. Fraco, mas eu não desisto do meu Deus, porque ele é forte. E é na minha fraqueza que ele aperfeiçoa o poder. Glória a Deus, aleluia. O que você tem que fazer essa semana que dê certo, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa que é para desfazer nessa semana, que também dê certo, porque é melhor, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te dê paz. Quem tem paz dorme bem. Vive bem. Quem tem paz está bem com Deus, consigo mesmo e com o seu irmão. Eu profetizo paz, paz, paz sobre a tua vida no nome de Jesus. Levante a mão. Bendito Deus eterno Pai. Agradecemos ao Senhor no nome do teu Filho Jesus Cristo. Pedimos o teu livramento, a proteção. Leva-nos de volta em paz onde vamos, para o nosso lar. Meu Deus amado, que as coisas vá bem. É mais uma semana que iniciamos. Coloque as tuas mãos e opera milagres nesta semana. E dá livramento nesta noite para os moradores desse país. Livra, Senhor amado, quem ainda está nas brincadeiras desta Copa do Mundo. Dá livramento, Senhor, para a glória do teu nome. São almas que pertencem ao Senhor. E Satanás tem sede dessas almas. Aleluia. Mas nós como igreja oramos, assumindo a nossa responsabilidade, te pedindo, tem de misericórdia. Tem de misericórdia dessas almas, desses homens e mulheres, que eles possam ver o sol do novo dia, amanhã, raiar para a glória e louvor do teu nome, intactos e seguros. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Amém. É nossa responsabilidade orar para que as almas lá de fora não sejam ceifadas por Satanás. Porque nós estávamos lá fora um dia, e na nossa época de uma igreja que orou por nós. E aqui estamos hoje. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louvam e adoram a Jesus. Está encerrado. Pode vir à frente e receber a unção com óleo sobre a sua cabeça. Glória a Deus.